Megumi Fushiguro finalmente retorna para puxar o pé daquele que o condenou à morte e ajudar Itadori Yuji na batalha. Sukuna recupera sua técnica amaldiçoada, porém, no instante em que ele está prestes a ativar a sua expansão de domínio, nos é revelado o último dedo do Rei das Maldições. Mas como assim? O último dedo já não havia sido consumido pelo Yuta? Ah, meus amigos, pode deixar que a gente vai entender tudo o que está acontecendo no capítulo 266 de Jujutsu Kaisen agora. Finalmente temos em mãos o capítulo 266 do mangá depois de uma semana de pausa e mais um dia de atraso no vazamento, meu amigo, mas finalmente a espera valeu a pena, né? Muitas perguntas envolvendo aquele último dedo do Sukuna, mas como sempre eu vou dar o meu melhor para que a gente possa chegar numa resposta para isso. Mas eu já posso adiantar para vocês que esse não é o dedo do Sukuna, porque o último dedo dele está escondido bem aqui comigo e você vai usar ele para clicar no botão do like. Se você ainda não for inscrito, meu amigo, não é possível. Se inscreve e ativa o sininho para sempre saber quando o próximo vídeo for lançado e ainda ajudar a gente a continuar expandindo o domínio desse canal. E vocês conhecem a grande parceira aqui desse canal, mas dessa vez a Alura tá trazendo uma oportunidade diferente e especial para vocês que pode ser a sua porta de entrada como profissional na área de tecnologia. Que tal aprender programação do zero e ainda ter um certificado da Alura e do Google Gemini no seu currículo? Pois é, a Alura vai te presentear com 5 dias de aulas gratuitas onde você vai aprender do zero sobre programação até você ser capaz de desenvolver um projeto na prática e tudo isso com o apoio do Gemini, a inteligência artificial do Google. Então hoje você pode aproveitar os 15% de desconto na sua matrícula com o primeiro link ou para você que quer conhecer mais sobre a Alura de forma gratuita, é só conferir o segundo link e participar da próxima edição da Imersão Dev com Gemini. Assim como Satoru Gojo disse, o nível de grau especial não será mais suficiente para essa nova geração que está por vir e com isso ele se referiu também a você. Então participa que as inscrições são por tempo limitado. Começamos o capítulo com uma conversa entre Itadori e Megumi, onde o Itadori consegue escutar o apelo do seu amigo. Megumi explica que ele queria criar um mundo onde a sua irmã Tsumiki não fosse exposta a esse monte de desastres que eles precisavam passar e viver uma vida normal, mas infelizmente isso não foi possível e o Megumi já cansou de lutar. Ele já perdeu a sua irmã, perdeu o seu próprio corpo, foi obrigado a matar a sua irmã com as suas próprias mãos, então todo o propósito que fazia o Megumi continuar lutando já não existe mais. Megumi já havia aceitado a sua morte e ele mais uma vez deixa isso muito claro nesse capítulo. Só que o que me deixou realmente intrigado e surpreso foi ver a reação do Itadori, que foi algo bem diferente do que a gente esperava. Como a gente bem sabe, o próprio Itadori já passou por essa mesma situação mais de uma vez nesse pouco período em que ele viveu essa vida como feiticeiro e receptáculo do Sukuna. Ele também já teve o seu corpo violado, sendo possuído e forçado a fazer as maiores catástrofes que se pode imaginar, a ponto do Itadori implorar para que ele mesmo fosse morto de qualquer forma para que tudo aquilo acabasse. Porém, o Itadori teve alguém que chegou para estender a mão para ele e fazer com que ele visse uma luz no fim do túnel e um motivo para que ele continuasse vivendo, lutando e seguindo em frente. Esse alguém foi o homem com o espírito mais inabalável de todos, tendo sido reconhecido dessa forma até mesmo pelo próprio Sukuna, chamado Aoi Todo. Então, se um dia alguém apareceu para estender a mão para o Itadori, agora chegou a vez do próprio Itadori estender a mão para o Megumi e ser aquele a fazer o Megumi enxergar que ainda existe luz no meio dessas trevas e que ainda vale a pena continuar vivo nesse mundo. Mas o que me deixou surpreso, e eu acredito que todo mundo também tenha ficado, foi ter visto nesse capítulo o Itadori não querer convencer ou forçar o Megumi a continuar vivo a todo custo. O Itadori até diz, que se sente sozinho sem ele, num quadro bem emocionante, dele quase chorando, porém, mesmo o Itadori tendo a opção de tomar uma atitude egoísta e querer forçar o Megumi a continuar vivo só para que, o próprio Itadori não se sentisse ainda mais sozinho nesse mundo, o Itadori, nesse capítulo, reconhece e aceita a vontade do Megumi em querer desistir.
E nesse momento, o Itadori até se lembra e menciona o seu avô que havia contraído um câncer de pulmão, mas se recusou a receber tratamento por causa dos efeitos colaterais serem muito fortes. Então o seu avô aceitou a doença e seguiu vivendo o resto da sua vida da melhor forma que ele podia. Por isso então, Itadori diz que não pode pedir para o Megumi viver. É como diz aquela frase, né? Às vezes, segurar e se apegar a alguma coisa causa mais dor do que soltar e deixar ela ir embora. Hoje eu tô poeta demais, meu amigo. Eu sempre tenho os meus momentos de poeta. Já no bloco seguinte desse capítulo, vemos Sukuna retornar à sua verdadeira aparência, mas não se enganem, galera, porque nós ainda estamos dentro da expansão de domínio do Itadori, ainda estamos dentro do próprio Itadori, meu amigo. Mas então, por que o Sukuna mudou de aparência agora? Se fosse para dar um palpite, talvez no momento em que o Itadori tenha ativado a sua expansão de domínio, ele acabou levando o Sukuna também para dentro do seu domínio, que é diferente da expansão de domínio, não se confundam, e que é basicamente, né, a paisagem mental de um feiticeiro. Isso eu expliquei melhor nos vídeos anteriores, mas é basicamente uma conexão mental deles dois. Então agora, talvez a gente tenha saído do domínio, ou seja, né, da paisagem mental que representa a mente do Itadori, e agora a gente esteja vendo somente a sua expansão de domínio, que é a materialização física dessa paisagem mental de um feiticeiro no mundo físico propriamente dito. E por isso, né, tanto o Sukuna quanto o Itadori voltaram a assumir as suas aparências atuais. E outra coisa, galera, aqui mais uma observação mesmo, a gente ainda precisa entender ao certo como funciona o efeito do acerto garantido da expansão de domínio do Itadori, que ainda não foi exatamente explicada pra gente, sabe? Então, por enquanto, eu sigo acreditando na explicação que eu trouxe no review do capítulo passado aqui no canal. Depois, quem não assistiu, vale a pena conferir que tem uma simbologia bem interessante que eu trouxe nele. Com isso, então, voltamos a ver a luta do Itadori contra o Sukuna, que rapidamente ativa a técnica do Cesto de Vime Vazio. Para quem não tá lembrado, essa é uma técnica de barreira milenar que precede a criação de técnicas como o domínio simples, mas que serve para o exato mesmo propósito: proteger o feiticeiro do efeito de uma expansão de domínio, e o próprio Sukuna já havia utilizado essa técnica quando ele foi pego lá pela expansão de domínio do Yuta. Porém, o próprio Sukuna reconhece que essas técnicas de barreira não são tão poderosas assim e eventualmente acabam sendo superadas e quebradas pela expansão de domínio, que, né, é a técnica mais poderosa de um feiticeiro. Porém, como o Sukuna usou a sua expansão de domínio recentemente, ele ainda se encontra fadigado e sem poder usar a sua técnica amaldiçoada e, consequentemente, a sua expansão de domínio também. Então, a única coisa que resta para o Sukuna no momento é se proteger com alguma técnica de barreira. O rei até chega a cogitar fazer a mesma coisa que o Gojo havia feito, né? Que foi destruir parte do seu próprio cérebro e reconstruir usando energia reversa, mas o Sukuna reconhece que isso seria muito arriscado. Primeiro porque ele nunca havia tentado fazer isso antes, sendo algo, né, que foi criado e testado pelo próprio Satoru Gojo pela primeira vez na história, e segundo, pelo cérebro do Sukuna ainda estar todo ferrado e bagunçado pelo efeito causado pela expansão de domínio do honrado. Ou seja, imagina ele destruir, né, uma parte do próprio cérebro e o resto do cérebro acabar parando de funcionar de repente porque o negócio todo já não estava funcionando muito bem, né? Seria muito arriscado. E olha que foi só um vazio ilimitado que esse homem levou, né? E ainda tá sentindo os efeitos colaterais até agora. Por isso, então, o Sukuna decide optar por usar somente uma técnica de barreira como Cesto de Vime Vazio e ainda manter duas de suas mãos executando o selo de mão a todo momento para aumentar a liberação de energia dessa técnica. Afinal, ele tem que aproveitar, né, que ele voltou a ter os 4 braços recuperados e usar isso ao seu favor durante a batalha. Na sequência, os dois caem na porrada de forma até que equilibrada, até que, de repente, a perna do Sukuna afunda em meio a uma sombra que surge debaixo dos seus pés. Nessa hora, Sukuna começa a se perguntar, dizendo que o Mahoraga já havia sido destruído e que a técnica das 10 sombras já tinha perdido o seu propósito. Então não faria sentido o Sukuna ter ativado a técnica das 10 sombras assim, mas logo ele percebe. Megumi Fushiguro finalmente havia voltado dos mortos para puxar o pé daquele que o condenou à morte
morte, literalmente e figurativamente falando. O homem ainda possui vontade de viver e apesar de ter sido apenas essa participação do Megumi nesse capítulo, já foi o suficiente para desestabilizar o Sukuna e ajudar o Itadori a ganhar vantagem contra o rei. Imagina, meu amigo, imagina quando o Megumi sair de uma vez por todas ali pela boca da barriga do Sukuna. Eu ainda sigo crente. Mas aqui, galera, eu vou aproveitar para fazer um questionamento. Eu não entendo por que o Sukuna diria que a técnica das 10 sombras já perdeu o seu propósito só pelo Mahoraga ter sido destruído, né? Sendo que, apesar de ser algo grande, mas vamos lá, sendo que quando uma sombra é destruída, a sua essência a gente sabe que é herdada por outra das 10 sombras. Então a essência do Mahoraga continua existindo e ainda pode ser usada. Claro que, né, talvez exista alguma diferença ou quem sabe até algum nerf comparado ao Mahoraga original, mas se eu fosse o Sukuna, eu fundiria logo todas as sombras num único Shikigami e invocaria esse monstro de uma só vez para ajudar ele, meu amigo. Ele não tá quase morrendo, então tem que usar tudo o que tem. Se a gente lembrar, o Sukuna ele já realizou uma fusão cabulosa com aquela, né, quimera peituda que tinha umas 5 sombras fundidas nela só. Então o Sukuna ele sabe que isso é possível e já fez uma vez, então por que não fazer de novo, mas agora com a essência do Mahoraga junto? Para mim, o único propósito do autor não fazer isso é, primeiro, para que o Sukuna não fique ainda mais apelão do que ele já é, e segundo, para que o Megumi seja aquele que invoque essa fusão de todos os 10 Shikigamis da sua técnica das 10 sombras, meu amigo. É isso que tá faltando acontecer e talvez o autor tenha guardado essa carta na manga para o Megumi. Mas eu acho que faria sentido ele justificar por que o Sukuna não continuou usando a técnica das 10 sombras. Seguindo, vemos o Sukuna começar a passar mal com os socos do Itadori e admitindo que o seu cesto de Vimy ia acabar se desfazendo daqui a pouco. Porém, de repente, o braço amaldiçoado de Itadori é totalmente cortado. Sukuna havia finalmente recuperado a sua técnica amaldiçoada. Vendo a si mesmo sem opções, Sukuna decidiu arriscar a exata mesma estratégia usada por Satoru Gojo, destruindo parte do seu cérebro e reconstruindo com energia reversa para que ele recuperasse a sua técnica amaldiçoada sem precisar do tempo de cooldown que todo feiticeiro sempre precisa. O risco valeu a pena e o plano havia funcionado. Sukuna então se prepara imediatamente para ativar a sua expansão de domínio e de repente a cena corta com a última página do capítulo mostrando o último dedo de Sukuna preso em um local desconhecido. Vamos lá tentar entender o que está acontecendo aqui. A primeira possibilidade é que esse seja, de fato, o 20º dedo do Sukuna que ainda não havia aparecido. Ah, mas a Rika não tinha consumido o último dedo para o Yuta poder copiar a técnica do Sukuna? Vamos lá, com calma. Assumindo que esse seja mesmo o 20º dedo do Sukuna e que o Yuta tenha, de fato, usado esse dedo para copiar a técnica do Sukuna, como o próprio Sukuna, né, até cogitou isso no mangá, por que o dedo continua ali então? Não era para estar no bucho da Rika? É só a gente lembrar, meu amigo, que o Yuta já copiou a técnica da fala amaldiçoada do Inumaki sem que a Rika devorasse o corpo ou parte do corpo do Inumaki propriamente dito. O máximo que a Rika chega a fazer no filme Zero é absorver o corpo do Inumaki e transportar o corpo para outro lugar junto do corpo da Maki e do Panda. E logo depois, durante o filme, chega lá o Inumaki, né, invocando um megafone ali, né, não? E usando a fala amaldiçoada. Ah, mas aquilo ele criou um objeto amaldiçoado para simular a técnica do Inumaki, mas tudo bem então. Durante o arco do jogo do abate, o Yuta ele usa mais uma vez a fala amaldiçoada do Inumaki sem qualquer megafone com a sua própria garganta. E aí, será que ele devorou depois, né, de um tempo, alguma parte do corpo do Inumaki? Ou será que aquele primeiro registro de cópia lá do filme Zero já foi o suficiente? Provável que sim. Então, galera, com isso, a gente pode assumir que a Rika não precisa devorar literalmente um pedaço do seu alvo para armazenar a técnica dessa pessoa. Ela até pode fazer isso, né, que vai funcionar, tanto que ela chega a fazer isso de fato no mangá durante o arco do jogo do abate, mas talvez apenas uma absorção temporária do alvo já seja o suficiente. E isso nos leva ao último dedo do Sukuna. O dedo do Sukuna é dito ser um objeto amaldiçoado
praticamente indestrutível, então não teria como a Rika devorar, né, mastigando esse dedo. Então talvez ela tenha apenas absorvido temporariamente, mas expeliu logo depois, assim como ela fez com o corpo do Inumaki. Nesse caso, então, o que estamos vendo na última página desse capítulo pode ser de fato o 20º dedo do Sukuna. Já a nossa segunda possibilidade é que esse ainda seja o 20º dedo do Sukuna, mas o que a Rika chegou a consumir antes foi, na verdade, uma parte do corpo do próprio Itadori. Mas pera, o Yuta não copiou a técnica de corte do Sukuna? A Rika tem que ter consumido uma parte do corpo do Sukuna. Aí é que tá, meus amigos. O Itadori atualmente também possui a mesma técnica de cortes do Sukuna. Então, nesse caso, o que o Yuta teria copiado seria, na verdade, a técnica de cortes do Itadori e não a do Sukuna. E o que eu acho que fortalece essa ideia é que no quadro anterior, prestem muito bem atenção, galera, que pouca gente percebeu isso. No quadro anterior a essa última página, onde a gente vê o dedo do Sukuna, a gente vê um quadro com um enfoque muito grande na falta de 2 dedos na mão esquerda do Itadori. Aquele último dedo, o dedo mindinho do Itadori, a gente já sabe que já tinha sido arrancado pelo Sukuna quando ele transferiu a sua alma para o corpo do Megumi, e depois esse dedo nunca mais foi regenerado. Então o Itadori pode ter feito a exata mesma coisa. Ele arrancou o seu penúltimo dedo para que a Rika consumisse ele e o Yuta pudesse copiar a técnica de cortes do Itadori, e isso acabou confundindo, né? Teria confundido o Sukuna, fazendo ele pensar que o Yuta havia usado o seu 20º dedo para isso. Genial! E isso, inclusive, poderia explicar também por que a gente vê aquele último dedo do Sukuna preso por um monte de cordas no meio de um corredor gigantesco. Galera, um detalhe que muita gente pode ter esquecido é que o Sukuna ele consegue sentir a presença dos próprios dedos. Então ele provavelmente saberia que o seu último dedo não foi consumido caso ele não tivesse sido consumido, e ele continua existindo nesse mundo. Só que a única forma de evitar que o Sukuna saiba disso é selando o objeto amaldiçoado. Então pode muito bem ser que aquele monte de corda prendendo o dedo do Sukuna seja um selamento para que o Sukuna não saiba o que está acontecendo com o seu dedo. E sobre o local onde esse dedo se encontra, é difícil a gente dizer com certeza, mas a princípio me lembrou pelo menos muito a estrutura da Tumba da Estrela, onde o Tengen ficava e que fica, né, localizado nas profundezas da escola Jujutsu de Tóquio. Então vai saber se essa também não é uma localização como essa embaixo da própria escola de Tóquio, né? É o único palpite que eu pelo menos posso dar para vocês por enquanto. Mas eu acho que a principal pergunta, galera, que a gente precisa se fazer é: por que esconder o último dedo e criar toda aquela estrutura, né? Toda uma estrutura como aquela seria tão importante assim? Porque se fosse para ser só para um selamento, né, era só usar aqueles pedaços de papel que o pessoal usava lá no primeiro episódio. Então eu suspeito que tudo isso ainda seja parte de um plano ainda maior dos feiticeiros. Agora, o fato é, o último dedo do Sukuna tá dando bobeira, e a primeira coisa que eu não pude deixar de pensar imediatamente foi na Nobara chegando para martelar aquele dedo gostoso, direcionando assim o dano para a alma do Sukuna. Vocês acharam mesmo que eu não ia falar da Nobara nesse capítulo? Porra, com um final de capítulo desse? Pelo amor de Deus, né, meu amigo? Então você não me conhece, porque aqui a gente vai seguir acreditando nisso até o final, e eu só deixei para falar disso agora, para vocês pensarem que eu ia esquecer ou ignorar, ia deixar pra lá que eu tinha esquecido e vai desistir, meu amigo. Ah, mas o autor disse que ela morreu. Esquece tudo isso. Como eu falei pra vocês, a resposta definitiva pra esse assunto viria no momento, no momento em que o Megumi fosse salvo pelo Itadori no mangá. Assim que o Megumi fosse salvo, seria a hora perfeita para Nobara aparecer logo em seguida para se juntar o trio de protagonistas na batalha final contra o Sukuna. E o que aconteceu nesse capítulo? O Megumi ameaçou aparecer puxando a perna do Sukuna, e agora apareceu o último dedo do Sukuna. Meu amigo, o autor, ele tá com o martelo e o prego na mão para fazer isso acontecer. É só ele querer. A esperança é a última que morre, e ele tá sim deixando a gente sonhar.
Agora, diminuindo as expectativas, né, e sendo um pouco mais pé no chão, em último caso, mesmo que a Nobara não venha a aparecer, eu ainda sinto que tudo isso ainda parece fazer parte de um plano muito maior dos feiticeiros para eliminar o Sukuna. Porque, como eu falei, se fosse só para evitar que o Sukuna sentisse a presença do próprio dedo, bastaria um selo de papel ao invés de toda aquela estrutura que eles criaram, sabe? Então, talvez quando, sei lá, o Megumi for separado do Sukuna, eles tentem capturar a alma do Sukuna e selar naquele último dedo novamente através de um ritual maior, né, um pouco mais complexo do que a gente pode prever. Como sempre, eu quero saber as teorias de vocês aí nos comentários, lembrando que o link da Alura vai estar no comentário fixado e na descrição desse vídeo, e caso você tenha perdido, galera, muita gente perdeu esse vídeo. Essa semana saiu um vídeo falando sobre a revelação do autor de Jujutsu sobre os pais e a família de Satoru Gojo. Esse vídeo vai aparecer agora na tela e tá imperdível, beleza? Até a próxima, tchau!